A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em 1 João, capítulo 2, vou ler do versículo 18 para frente. Aqui o tema é os anticristos. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Continuando aqui, no 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então aqui a palavra de Deus, ela mostra para nós que nós devemos ter cuidado, vigiar acerca do anticristo, né? Sempre a gente espera que o anticristo ele vai sair do mundo, alguma pessoa terrível, maligna, enfim, pode ser, né? Mas aqui ele está falando acerca de pessoas que têm, né, que são anticristo. E o que é ser anticristo? Se a pessoa nega Jesus, ou se nega Jesus, nega o Pai, né? Se tem Jesus, tem o Pai, né? Se a gente tem um, tem o outro. Então, toda pessoa que nega Jesus é um anticristo, né? E o que é negar Jesus? Ele está falando que essas pessoas, o anticristo, ele saiu do meio ali, estava no meio deles, mas não fazia parte dos servos de Deus, dos filhos de Deus, porque se fosse não teria saído, né? E quando a gente está falando aqui, quando eu estou falando, não é uma pessoa mudar de igreja, né? Isso não vai fazer a pessoa ser um anticristo por isso, mas é a pessoa sair da palavra, né? A pessoa conhece a palavra e de repente ela começa a ir contra a palavra, né? Começa a desdenhar ou desprezar a palavra e começa a fazer mentiras em cima da palavra. Ou então negar Jesus. O que é negar Jesus? É sair da palavra, né? Porque a palavra de Deus mostra que ele não escreveu isso porque os irmãos não sabiam, né? Aqui no 21 ele fala: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Então não era falta de saber, né? Mas era
né? É uma necessidade que havia de falar, né? Quem é o mentiroso? Sendo aquele que nega que Jesus é o Cristo. Se a pessoa não tem esse entendimento, né, está mentindo. Então, aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo, é o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai, né? Então ele fala para a gente permanecer naquilo que a gente já ouviu, naquilo que a gente já aprendeu e aguardar a promessa que o Senhor nos fez de vida eterna. E tudo isso ele fala aqui que ele escreveu para não sermos enganados, né? E essa unção que a gente já recebeu, todo servo de Deus recebeu, ela fica, né, em nós. E não temos a necessidade de que alguém nos ensine, mas que essa unção já nos ensina as coisas que são a verdade, né? E não mentira, né? Então, a unção que o Senhor colocou em nós, ela já nos ensina. Então, ele aconselha aqui permanecer nessa unção, nessa palavra, naquilo que já ouviu, naquilo que já entendeu, né? Então, o conselho aqui da palavra de Deus para nós é: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, se nós queremos andar com Jesus, nós temos que buscar praticar a justiça, né? E aí nós vamos saber que nós somos nascidos do Senhor. Então é isso, meu irmão, minha irmã, né? Muitas vezes a gente pensa que o anticristo ele está no mundo, mas às vezes o anticristo está no nosso meio, né? Então nós temos que vigiar, né? Nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso pensar, para a gente não ser confundido, para a gente não ser enganado, para a gente não cair nas mentiras do maligno, né? Aqui um pouquinho antes, no 16, deixa eu ver, no 15, no 7 para trás, aqui ele fala: Irmãos, não vos escrevo mandamentos novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz aborrece na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Então, se estamos na luz, não vamos aborrecer ninguém, né? E vamos evitar os escândalos, né? Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo.
E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui ele está falando do perigo de não observar a palavra de Deus e está aconselhando, né? Nós andarmos nessa luz. Aqui ele está falando tanto para pessoas de idade como para pessoas jovens, para todas as pessoas, para a gente guardar, né, a palavra. E a palavra essa que já foi escrita em tempos antigos, e essa palavra ela é toda proveitosa para nos ensinar. Então ele fala que eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então, se essa palavra está em nós, nós já vencemos o maligno. Fala para a gente não amar o mundo, nem o que há nele, né? Porque essas coisas nos afastam de Deus. É a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. E se a gente está nessas coisas, não temos parte com Deus, né? Então ele fala que o mundo passa, que tudo que há nesse mundo passa, mas aquele que está no Senhor permanece para sempre, porque nós temos esperança de vida eterna, né? Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você, a gente, em nome de Jesus, venhamos pedir a Deus para Deus nos ajudar a guardar a palavra dele, a permanecer nessa palavra e olhar sempre para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo de Deus, porque se a gente tira os olhos dele, do Pai, do Filho, a gente se perde. A gente começa a olhar para as coisas desse mundo, a gente já começa a ficar mal e a gente já começa a perder a esperança e já começa a vacilar. Então nossos olhos têm que estar no Senhor sempre, e essa palavra que está em nós, né? Para que a gente possa não ser enganado pelo mal, né? Que às vezes a gente pensa que o mal está lá fora, mas o mal pode estar até dentro do nosso coração, no nosso meio, enfim. Mas se estivermos ali com a palavra de Deus que já foi enxertada em nós, se estivermos orando, vigiando, guardando essa palavra, não vamos ser confundidos, não vamos ser enganados. O Senhor vai nos guardar e nós não vamos cair no laço do passarinheiro. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu espero que eu e você, a gente guarde a palavra do Senhor no coração para não pecar contra o nosso Deus e para permanecer, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Se você aprecia esse canal, entre aqui, participe de algum jeito, se inscreva, compartilhe, dá um joinha, faz um comentário.